Saudações em Cristo Jesus, o Salvador. Amados e queridos irmãos, mais uma vez estou aqui e vou ler a palavra de Deus no livro de São João, capítulo 3, e o versículo 16, uma passagem muito conhecida pelos irmãos, por todos conhecem essa palavra. João 3,16, que diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, aqui está a santa palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados e queridos irmãos, aqui, meus irmãos, nós vemos o grande amor de Deus. O amor do Senhor Deus para conosco, para com a humanidade. A Bíblia diz, meus irmãos, aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. O único Filho, amados irmãos, o Senhor Deus, deu pela sua infinita bondade e misericórdia. Ele enviou o seu Filho para morrer lá na cruz. Enviou o seu Filho, amados e queridos irmãos, para dar sua vida por nós lá na cruz do Calvário. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, ele veio, ele cumpriu a missão do Pai, ele cumpriu a missão do seu Pai Celestial. Ele veio aqui à terra, e a Bíblia fala, meus irmãos, que ele entregou-se por nós lá na cruz do Calvário. Ele derramou a última gota do seu sangue nesse grande sacrifício para salvar a humanidade, para salvar a mim, para salvar a você. Você que está a ouvir esse vídeo, saiba de uma coisa, que Deus, ele te ama. Jesus, ele te ama. Deus, ele te ama de uma maneira que enviou o seu Filho, o único, para dar a sua vida lá na cruz do Calvário. E você possa imaginar o grande amor de Deus, o amor que Deus tinha e tem para conosco, ao ponto de enviar o seu Filho único, Jesus Cristo, para dar a sua vida lá no Calvário. Amados e queridos irmãos, e nós vemos que verdadeiramente o nosso Deus, ele é o Deus que realmente ele tem misericórdia da humanidade. Ele tem um amor tão grande, de tal maneira que enviou o seu Filho. E eu digo para você que Deus, ele ama você. E ele quer salvar a tua alma. Saiba que ele deu a sua vida lá na cruz. Ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário. O nosso Jesus, ele foi, amados irmãos, a Bíblia diz que ele foi injuriado, ele foi chicoteado, ele foi, meus irmãos, bofeteado, foi cuspido. A Bíblia diz que uma lança transpassou o seu corpo. A Bíblia diz, meus irmãos, que seus pés e suas mãos foram cravados lá naquela cruz. A Bíblia diz, meus irmãos, que ele foi coroado com a coroa de espinho. Meus irmãos, pare, pense, veja o sofrimento de Jesus Cristo. Sofrimento do Senhor, do Mestre Jesus Cristo de Nazaré, que deu a sua vida por nós lá na cruz. Irmãos, Jesus, ele morreu em nosso lugar. Nós não merecíamos, aleluia, mas ele veio e deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Isso, meus irmãos, foi o grande amor de Deus, porque ele quer salvar a nossa alma. Ele quer salvar você. Ele quer salvar a tua alma. Então, veja, dê um passo para Jesus, que ele te ama. Jesus, ele te ama. Jesus, ele tem verdadeiramente a salvação para a tua alma. Então, meus irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia diz, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode crer nessa palavra? Você acredita nessa palavra?
Você, amados irmãos, acredita que verdadeiramente Deus, Ele ama você? Ele ama a sua alma, a sua vida? Você acredita que Deus enviou o seu Filho para salvar a tua alma? Então, se você crê, aleluia, aceite verdadeiramente o sacrifício de Jesus. Aceite esse sacrifício. Ele morreu, foi por você. Ele derramou o teu sangue lá na cruz. A Bíblia diz que ele verteu o seu sangue lá na cruz para salvar a nós, salvar a mim e a você, pecador. Então, amados irmãos, Jesus, ele fez a sua parte. Ele deu a sua vida. Ele morreu por você. Agora, basta você crer para que a tua vida ela seja uma vida eterna com o Divino Mestre Jesus Cristo lá na glória. Deus amou você de tal maneira, amados irmãos, um amor tão grande, um amor sublime, um amor incomparável, um amor ágape. Ele deu essa vida, aleluia, lá na cruz, para te dar vida e vida em abundância, amados e queridos irmãos. Então, amados irmãos, você que está a me ouvir agora, através deste vídeo, Jesus, meus irmãos, aleluia, Ele morreu, foi por você, foi por mim. Ele veio nessa missão e Deus enviou Ele para salvar, Deus enviou Ele para libertar, para dar a sua vida, para salvar a você, salvar a mim. Mas é preciso nós crer, é preciso nós acreditar, é preciso, amados irmãos, nós depositarmos em Deus a nossa fé, a nossa confiança. E nós vimos, meus irmãos, que quando Jesus ele estava ali pendurado na cruz, a Bíblia diz que ele estava entre dois malfeitores, um ao seu lado direito e o outro ao seu lado esquerdo. E diz a Bíblia, meus irmãos, que ele falava para Jesus: se tu verdadeiramente és o Filho de Deus, saia dessa cruz, salva-te e a nós também. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o outro, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a resposta de Jesus para ele foi esta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que maravilha, irmãos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. As palavras que Jesus falou para aquele homem. Então, Ele também quer levar você para o céu. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar você. Aceite a Ele. Aceite Jesus. Ele morreu, foi por você. Ele morreu, foi para salvar a tua alma. Amados e queridos irmãos, então, dê um passo para Jesus. Ergue a cabeça. Ergue a cabeça, dê um passo para Jesus, corra aos pés de Cristo, que Ele pode salvar a tua alma, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém.